E ele já foi tirar a pressão, é diabético, mas agora a esperança para poder tirar mais um pouco, também diabético de cabeça, não sei nada. Esse aqui, o marido tem um filho no estado de Bião. Nós fizemos muito. Ele já começou? Não é? Ele vinha para a de novo, não sei o que é. Vamos começar então com uma palavra de oração, pedindo a bênção do Senhor para esse tempo de estudos e que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas mentes, não é? Que os nossos corpos possam ficar confortados para podermos não estar distraídos com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu bendito nome, imploramos e pedimos o Teu favor sobre nós. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo grande privilégio, Senhor, que nós temos de estarmos aqui junto contigo, Senhor. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós podemos render graças e louvores a Ti, Senhor, porque a Tua fidelidade dura para sempre. Glória, glória ao Teu nome, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar dentro de Ti também aqueles nossos queridos que não vão poder estar conosco. Que a Tua bênção, que a Tua paz, que o Teu consolo, que a Tua palavra de ânimo, Senhor, e de refrigério possa ir ao encontro de cada um deles neste momento, Senhor. Clamamos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida da Micaela, da Augusta, Senhor, do Tino, Senhor, do pastor Mauro, da Isabel, do Quilom Ângelo, Senhor, da tia Augusta, Pai, do Marcos e de sua família ali no Brasil, e de todos aqueles, Senhor, que nos ouvem através da live, Senhor. Alcance, Senhor, a vida da Alzira, Pai, e de todos aqueles que têm estado conosco fielmente, Senhor, através das lives, num só espírito, na mesma adoração, no mesmo clamor, rendendo sempre graças ao Teu bendito nome, Senhor. Agora pedimos, Senhor, que o Senhor repreenda tudo aquilo que tem de roubar a nossa paz, a nossa alegria, de estarmos, Senhor, na Tua presença. Pedimos, Senhor, a Tua renovação, Senhor, sobre os nossos corpos, que o Senhor nos venha a aquecer, que possamos estar aqui confortáveis, com a mente atenta, Senhor, e renovada, para recebermos a palavra do Senhor, que cura, transforma e liberta. Ó Pai, nesta noite pedimos a Tua cura, a Tua libertação sobre nós e sobre os nossos, Pai. E que possamos sair daqui abençoados, Senhor, pelo mover do Teu Espírito no nosso meio, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco porque nós queremos ouvir a Tua voz. É no nome bendito do Senhor Jesus que oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Vamos ler o Salmo 24. Salmo 24. Salmo 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a Tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra.
levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Eu estava a pensar nesse texto, eu gosto muito, muito desse salmo. A palavra do Senhor é toda abençoadora, não é? Tem sempre muitas coisas bonitas e toda ela fala ao nosso coração. Mas há textos que falam mais assim, mais profundo, não é? E ao olhar esse finalzinho que diz: levantai a porta das vossas cabeças, era uma linguagem que o rei Davi usou também quando a Arca da Aliança foi roubada, que a Arca da Aliança representava a presença do Senhor no meio do povo. E abriram aqueles portões, houve festas, houve danças, não é? E a Arca do Senhor entrou e Davi, toda aquela gente se alegrou, não é? E ao pensar para os nossos dias, nós não temos portões, não temos muralhas, mas nós temos o nosso coração, não é? Para abrirmos diariamente para o Senhor, não é? Às vezes uma coisa ou outra nos entristece, endurece o nosso coração para uma gentileza, para uma coisa que agrada ao Senhor e, consequentemente, abençoa a vida do nosso próximo, não é? E às vezes nós estamos endurecidos, mas então que esse texto possa sempre nos trazer à memória que nós devemos abrir sempre os nossos corações para que o Rei de toda a glória habite em nós, não é? E habite também na vida daqueles que se encontram à nossa volta. Amém? Vamos nos pôr a pé, vamos cantar a canção que diz chuvas de bênção. Hoje foi um temporal, não foi tanta chuva até as 5 da tarde, mas o Senhor tem derramado não só chuvas de águas, mas chuvas de bênçãos na nossa vida. Amém? Vamos cantar essa canção com alegria ao Senhor. Amém. Podemos sentar.
o pastor Joãozinho para tomar a palavra. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus por este tempo que já estamos a passar e saber por aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Antes de podermos iniciar o nosso estudo, vamos orar pela Priscila e pela Mariana, para que o Senhor esteja a dirigi-las durante este tempo, que o Senhor também esteja a falar aos seus corações. E da mesma forma que Ele vai ministrar a nossa vida, possa também ministrar a vida deles. Amém? Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos mais uma vez nesta noite, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo dia que nos deste, Senhor, pela tua proteção, pelo teu cuidado, Pai, pelo zelo sobre a nossa vida, Pai. Por isso, agradecido sejas, Pai. Te agradecemos pelo privilégio também de, mais uma vez nesta noite, podermos estar juntos, Senhor, para podermos aprender de Ti, para podermos aprender a buscar mais a Tua face, Pai, e por isso te pedimos que desde já esteja a ministrar nos nossos corações. Te pedimos, Pai Santo, que abençoes a Priscila, a Mariana, Pai, que nesta classe, Senhor, ela também possa aprender, Senhor, e que a Priscila possa, Senhor, ser meio do Senhor para explicar tudo aquilo que ela carece, Pai. Por isso, abençoa-as a ela, abençoa-nos a nós, isto nós te pedimos e desde já agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 16, e vamos ler o verso 7. Amém. 1 Samuel, capítulo 16 e verso 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estrutura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Metade do verso diz: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmãos, uma das palavras que mais conhecemos, ou um dos hinos que mais conhecemos na atualidade, é um dos hinos muito conhecido, que tanto cristãos como não cristãos muitas vezes cantam, que é aquele hino Amazing Grace, que é "Ó graça excelsa". E é interessante ver que, como tanta gente fala nesta graça do Senhor Jesus Cristo, e realmente é uma experiência que nós temos. Quando conhecemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós conhecemos esta graça, conhecemos esta oferta sobre a nossa vida. Mas é interessante que este hino não diz só "ó graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou", mas ele continua com as frases que diz: através de muitos perigos, tribulações e armadilhas que eu já atravessei, a graça trouxe-me seguro até aqui, e graça vai-me levar até o meu lar. Então esta é uma palavra bem conhecida e que nós temos tendência a compreender na profundidade esta palavra. Em João 14,15, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. João capítulo 14, verso 15. Eu vou pedir ao Daniel que leia, por favor. Se me amarás, guardareis os meus mandamentos. Então, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Muitas vezes, quando pensamos em graça, nós pensamos somente na oferta. Mas é interessante que o Senhor Jesus, neste versículo, Ele nos deixa uma consideração para nós pensarmos.
Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ao pensar em graça, pensar nesta oferta de Deus, esta oferta da qual nós não éramos merecedores, automaticamente vem uma história à nossa mente, vem uma passagem bíblica do qual nós conhecemos com muita facilidade. Vamos abrir em Lucas capítulo 15, que nos fala realmente desta experiência, desta prova, desta graça derramada sobre a vida de um homem. Lucas capítulo 15, e vamos ler o verso 11 e 12, que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Quando nós pensamos em graça, não podemos deixar de pensar na história ou na parábola do filho pródigo. E quando pensamos neste jovem, vemos a afronta que ele fez. Primeiro, quando ele toma esta postura de pedir ao seu pai a sua parte da herança, o que ele estava a declarar era que ele desejava que o pai estivesse morto para ter aquilo que lhe era de direito. E o que nós vemos é um filho que tomou aquilo que não lhe pertencia, que só pertenceria depois da morte do pai, do qual o pai não se privou, mas deu para que ele pudesse então sair. E vemos o quê? Um filho que se distanciou da presença do pai, um filho que foi e se corrompeu no mundo, um filho que destruiu a fortuna na prostituição e depois, quando se encontra já num lugar onde ele já não via saída, então ele se lembra do pai. Irmãos, este jovem chegou a um ponto de tristeza profunda. Ele estava a executar uma das profissões do qual o povo de Israel não tinha contato, porque o porco era considerado um animal imundo. Então os judeus eles não tinham contato com este animal. Ele chegou ao ponto de estar em contato com estes animais, querer comer a comida destes animais e ninguém lhe dava. Então ele se lembrou: espera, o meu pai tem muitos bens. Se eu for e disser ao meu pai: Pai, eu pequei contra ti e contra o céu, perdoa os meus pecados, e me aproximar do meu pai, pelo menos um lugar como jornaleiro ou seu criado, eu terei, e ele me receberá de braços abertos. Então o filho pegou e se pôs a caminho. E o que é que aconteceu? Vamos ler no verso 20. No verso 20 diz assim: E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, quando olhamos para esta postura, enquanto o filho estava a vir arrependido, na esperança que o pai o recebesse, contra a cultura daquela época, que jamais o Senhor correria, jamais o pai, como forma de cultura, correria em direção ao seu filho. O que é que nós vemos? Este homem a pôr de lado toda a sua cultura, todos os ensinamentos sociais, todas as normas, para quê? Para correr em busca deste filho que estava perdido e foi achado. Então, quando este filho se aproxima, o que é que este pai faz? Este pai o abraça. Vamos ver o verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E perante isto, sem dúvida, este deveria ser o castigo dele. Deveria ser a recompensa pelo que ele fez. Ele já não era mais merecedor deste cargo de filho. Ele já não era mais merecedor de ser cuidado e amado da mesma forma que era do pai. Porquê? Porque quando ele pede a herança, ele está a declarar que desejava que ele tivesse morto só para ter os bens do pai. Mas o que é que o pai faz? Qual é a reação do pai? O pai o abraça, o chora e manda logo operar na sua vida. Manda o quê? Manda primeiro trazer roupa. E quando nós olhamos para este texto, nós podemos ler do verso 22 ao 24. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestir, e pôde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram
a alegrar-se. Então, rompendo toda a cultura, rompendo mesmo aquilo que o filho esperava, que era o justo castigo do pai, ele é recebido com graça, um amor inefável, o qual pôs de parte tudo aquilo que eu tinha recebido e o atraiu novamente para si. E quando olhamos para estas coisas que o pai fez, nós podemos ver o significado profundo que elas tinham. E a primeira coisa que o pai pede é que lhe tragam roupa. E não era uma roupa qualquer, mas era a melhor roupa da casa. Talvez a própria roupa do pai. E o que simbolizava era que o filho tinha recebido novamente o direito de desfrutar desta posição favorável diante do pai. E ele tinha mais uma vez sido recebido e amado, e agora estava completamente restaurado na presença do pai. Mas eles vinham com certeza com roupa suja, se calhar roupa até rasgada pela miséria que ele vivia. E o pai o recebeu e lhe deu a melhor roupa da casa, restaurando completamente a sua posição de filho. A segunda coisa que o pai diz colocar o dedo, o anel no dedo. E quando olhamos para este anel, nós sabemos que os anéis do passado, eles tinham um carimbo da família. E todo documento só tinha autoridade quando era carimbado por esse anel. Então o que o pai está a dizer é que ele agora tem o poder da autoridade novamente sobre as coisas como tinha no passado. E que ele agora tinha autoridade para governar mais uma vez as coisas do pai. Apesar de ele ter esbanjado toda a riqueza, apesar de ele já não ter direito a mais nada, o pai lhe coloca novamente o anel como propriedade e direito de ele dirigir novamente e dar instruções sobre todas as coisas. A terceira coisa que nós vemos é que o Senhor manda colocar sandálias sobre os pés. E nós compreendemos que no lar judaico os únicos que usavam sandálias dentro de casa eram o Senhor e os seus filhos. E o que nós vemos é que o pai estava a declarar a este rapaz que tudo o que tinha feito agora era restaurado e que os seus direitos de como filho estavam novamente a ser reconhecidos. Irmãos, um escravo, um empregado não podia entrar calçado em casa. Somente o pai e os filhos podiam entrar. Então, quando lhe manda colocar as sandálias nos pés, o que o pai está a dizer é que és novamente aceito no seio da família e és novamente reconhecido como meu filho. Então, quando olhamos para esta história, o que é que nós vemos realmente? O sentido da graça, perdão, recebimento, restauração e uma nova vida a este filho que estava perdido e que agora o pai dizia que foi achado. É assim que o Senhor Jesus Cristo fez connosco. Estávamos perdidos, estávamos sujos, o Senhor nos recebeu, nos perdoou, nos reconciliou, nos restaurou e agora nos dá o privilégio de ser chamados como filhos. Graça, um dom imerecido. Este filho jamais merecia o direito de ser reconhecido, mas o Pai reconheceu. E da mesma forma o Senhor derrama sobre nós esta graça. Nós, pecadores, que fugíamos da presença do Senhor, que não queríamos contato com este Senhor. Porquê? Porque o nosso pecado gritava, latejava, que nós somos fracos, somos miseráveis. Mas este Senhor nos recebeu, nos restaurou, nos deu novas vestes, nos deu nova vida e nos aceita ainda como filhos amados. Então, hoje em dia, como cristãos, nós reconhecemos esse sentido de graça sobre a nossa vida. Merecedores do castigo eterno, mas em troca recebemos esta dádiva da salvação e deste amor, da mesma forma que este filho pródigo recebeu esta graça de ser novamente restaurado na presença do Pai. E isto relembra-nos algum ponto da nossa vida em que nós recebemos. Mas ao pensar nisso, nós vemos que a nossa vida não ficou aí nesse momento de graça. Nós continuamos a caminhar e a crescer no conhecimento. E a palavra do Senhor nos diz que e Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas é importante nós olharmos para o contexto desta história. Quando nós pensamos em graça, pensamos neste texto, e muitas vezes nós firmamos muito no filho pródigo, naquele que se apartou, que fez tudo de errado e que regressou. Mas quando olhamos realmente para o contexto deste texto, o que nós nos conseguimos aperceber é que Jesus
não se está a referir especificamente ao filho pródigo, àquele que se afastou, mas estando ele a pregar e a falar então para os judeus, para os religiosos da época, então ele leva mais a ênfase para o filho que tinha ficado em casa, para aquele que tinha direito a todas as coisas, mas que na realidade não usufruiu delas. Então o que acontece muitas vezes na nossa vida é que nós recebemos a graça, mas não vivenciamos essa graça da forma que é adequada. Nós pensamos muitas vezes que recebemos a graça e pela graça sois salvos, então somos salvos pela graça, então já estamos satisfeitos, e muitas vezes caímos no erro de achar que a nossa vida ou o nosso comportamento não importa diante de Deus. Porquê? Porque é pela graça somente que nós somos salvos. Não há obra alguma que nós possamos fazer para receber esta salvação. Então não importa como eu faço a minha vida, porque o que interessa é que Jesus sempre perdoará os meus pecados. E nesse tipo de pensamento existe um erro que tem seguido já desde o tempo de Lutero, o qual ele diz que é uma grande e grave heresia de pensar dessa forma. Então pensar dessa forma, já que somos salvos pela graça, então não preciso me preocupar com a minha vida. Então isso mostra que nós na realidade não compreendemos o Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça, além da salvação, nos atrai para quê? Para uma vida de obediência, uma vida que busca obedecer às leis morais que o nosso Deus tem. E esta heresia, o que ela diz, é que nós não importa a lei, não importa nada que façamos. O que interessa é que nós já recebemos essa graça. Infelizmente, muita gente tem pensado dessa forma. E a palavra do Senhor nos diz que quem pensa dessa forma, na realidade, não compreendeu o verdadeiro Evangelho da graça e salvação do Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque graça traz ao nosso coração o quê? Deve trazer ao nosso coração gratidão e amor. E se há gratidão e amor, nós temos desejo profundo de andar e obedecer àquele que nos comprou por bom preço. E se nós achamos que não tem valor o que eu faça, então nós não compreendemos a profundidade desse amor. Amém? Então o Senhor nos traga a compreensão, esse amor, que o Senhor nos traga a compreensão, a necessidade de crescermos e não somente de receber esta graça salvadora. Então temos este filho pródigo que se afastou da presença do pai, gastou tudo que tinha, e agora olhamos para o filho mais velho, aquele que vivia escravizado a servir ao seu pai. Era um filho que, apesar de ser dono de tudo, apesar de tudo que existia do pai era dele, o que ele vivia era uma vida de escravidão. Ele não usufruía daquilo que o pai tinha e que também lhe pertencia a ele. Então, quando este filho vê o pai, ele reclama com o pai por essa postura de que, ao ver este filho que estava perdido, agora até mata um cevado, e a mim, que estou com ele todos os dias, não me deu nenhum para eu festejar com os meus amigos. Como pode isto? Eu que sempre estive contigo, não me dás nada para eu usufruir dos meus amigos. E vamos ver o que é que o pai diz ao filho no verso 25 em diante, que diz assim: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Então, quando nós olhamos e vemos o pai, diz: olha, este estava morto,
mas agora voltou vivo. O que vemos é um filho que na realidade ele nunca usufruiu da presença do Pai, nunca usufruiu dos bens do Pai. Então, apesar de estar na presença do Pai, o que ele sentia era realmente uma obrigação profunda de servir o Pai, pensando o quê? Que realmente por muito servir o Pai, então ele teria direito a alguma coisa. E aí o que é que nós vemos? Graça posta de lado. Porquê? Porque o filho se esforçava para receber a recompensa do Pai. Uma das coisas que nós precisamos compreender em primeiro lugar é que se é graça, ela é merecedora. Nós não podemos fazer nada para merecê-la. E muitas vezes o que nos acontece é que nós, ao caminharmos na vida cristã, vamos assumindo estas verdades bíblicas como regras, como leis, e nós cumprimos como servidão, como eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer, mas na realidade não é um desejo nem uma ação profunda, sincera do nosso amor para com Deus. Então o que é que isso nos faz? Nos traz cativos. É uma ação que não nos traz alegria, mas nós fazemos porque nos sentimos na obrigação de fazer, porque alguém nos disse que era para fazer, porque o pastor nos disse que era para fazer, porque a igreja ensina que devemos fazer e nós fazemos por mera religiosidade. Irmãos, é interessante ver que a maioria das pessoas que obedece à palavra do Senhor, infelizmente, não obedece por amor a Cristo, mas obedece como um meio de regra e práticas que lhes foram ensinadas. Então, quem serve só por leis e por regras e por prática não usufrui do amor. Exatamente como este filho mais velho tinha o pai à beira dele, podia usufruir do amor e do cuidado, mas o que é que ele fazia? Sentia o pesar de trabalhar, servir o pai, pensando que assim agradaria o pai. Mas na realidade ele ainda não estava a servir a este pai com amor no fundo do seu coração. Vamos abrir em Mateus capítulo 20, versículo de 1 ao 16, nós podemos ver este texto completo. Mateus capítulo 20, e verso 1 até ao 16. Também é um texto bem conhecido nosso, e esta é uma parábola também muito importante para nós. Amém? Mateus capítulo 20, versículo 1 até ao 16, que diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disse-lhes eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes eu: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai da família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não é lícito fazer o que quiseres que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, quando nós olhamos para esta
para esta palavra, quando nós olhamos para esta parábola, o que é que nós vemos? Cada um a achar que ia receber aquilo pelo qual tinha trabalhado. Então eles questionam o seu Senhor, porque é por inveja da generosidade deste Senhor. E isso nos mostra realmente que este Senhor é generoso, que este Senhor é de graça. Então Ele deu àquele que tinha trabalhado só uma hora, o mesmo que deu àquele que tinha trabalhado todo o dia. Porquê? Porque este pai de família amava e cuidava daqueles trabalhadores, da mesma forma que o nosso Deus. Mas o que é que acontece? Muitas vezes nos tornamos escravos do serviço para Deus. Achamos que vou fazer muito, então se fizer muito, muito vou receber da parte do Senhor. O Senhor vai se alegrar da minha vida porque eu muito faço. E o que é que acontece? Trabalhamos sem amor, trabalhamos sem prazer, trabalhamos por obrigação, sem temor, nem pelo Senhor, nem amor pelo nosso próximo. Então isso torna uma escravidão, torna-se um fardo pesado de levar. Porquê? Porque nós só fazemos em busca de uma recompensa. E o que nós precisamos compreender a cada dia, independente de todas as coisas, tudo o que o Senhor nos dá, nós somos imerecedores. Ele nos dá por seu amor, por sua graça e por sua bondade. Mas ao pensar nisso, muitas vezes pensamos, mas então, se é pela graça, se o Senhor dá como quer, e pensando no pensamento antigo de que não importa o que nós façamos, importa sim. O Senhor se importa com a nossa vida, importa que aquilo que nós fazemos. Porquê? Porque o Senhor diz que no fim dos tempos as nossas obras passarão pela fornalha. E aquilo que não presta, aquilo que é sem valor, aquilo que é feito sem amor, aquilo que é feito sem ser devoção ao Senhor, será queimado pelo fogo e não tem valor. Então, o que ficará dessas obras? Nada. O que ficará vai ser aquilo que é feito por amor e temor a Deus, a este Deus maravilhoso. Então, irmãos, nós precisamos compreender uma coisa. Apesar da salvação ser pela graça, apesar do Senhor dar a cada um segundo a sua vontade, dar aquilo que Ele quer, a nossa postura, a nossa ação tem importância sim. Porquê? Porque a palavra do Senhor nos diz que no fim dos tempos nós vamos ser atraídos ao Senhor e vamos receber a recompensa das nossas obras. Mas quais nossas obras? Aquelas que fazemos como fazemos muitas vezes o nosso trabalho. Nós fazemos o nosso trabalho porque temos que cumprir as nossas obrigações. Mas muitas vezes não temos amor pelo próximo, nem temos amor por aquilo que fazemos. Fazemos com a responsabilidade, fazemos porque temos que levar o nosso salário e temos que responder perante o patrão. Esse tipo de obras que nós fizemos para o Senhor com uma obrigação, sem temor, sem devoção e sem amor no coração, essas obras perecerão para sempre. Então o que nós precisamos aprender é que o Senhor se importa conosco, que o Senhor se importa com a nossa vida e que aquilo que nós fizermos deve ser, na realidade, feito com amor. Não importa o que nós fazemos, mas interessa aquilo que nos tem motivado na realidade. E, irmãos, isso é uma coisa séria para nós e faz-nos refletir. Aquilo que tem motivado a minha ação, ao meu serviço ao Senhor, é o quê? É obrigação? É resposta somente àquilo que eu compreendo que tenho que fazer pela palavra do Senhor? Ou eu compreendi verdadeiramente esta ação de graça e eu correspondo com o mesmo amor que eu recebi? Eu sirvo ao Senhor porque o Senhor me ensinou a amá-lo a cada dia. Interessante ver o que o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 14. Vamos ler. Eu vou pedir ao Daniel que leia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 14. Um minutinho. 2 Coríntios. Capítulo 5 e versículo 14. Porque somos dominados pelo amor de Cristo, pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, e o que quer dizer que todos tomam parte na sua
5,14, Daniel. 2 Coríntios 5,14. Porque somos dominados, sim. Estava a ler aqui, o apóstolo Paulo também diz, e eu não sei se é na minha tradução, mas eu vou já ler. Pode ser a diferença. E é a diferença da tradução que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. Mas porque o amor de Cristo nos constrange. Então, o que Deus busca na nossa vida é a verdadeira motivação do nosso coração. O apóstolo Paulo diz que este amor é tão profundo que ele me constrange, ele me leva a agir da mesma forma, me leva a agir, a responder com amor a este Deus. Mas nós podemos muitas vezes encontrar outra motivação errada. Muitas vezes nós podemos buscar servir a Deus. Porquê? Porque sentimos o peso de culpa do nosso pecado, e eu vou obedecer com o objetivo de tirar este peso da consciência do meu erro, do meu pecado. Muitas vezes nós temos vergonha daquilo que fazemos, então se eu servir ao Senhor, tentar esconder esta vergonha. Muitas vezes podemos fazer as coisas por orgulho, muitas vezes podemos fazer as coisas para sobressairmos. Então tudo isso nos mostra uma motivação errada. Enquanto o apóstolo Paulo nos diz que aquilo que deve motivar verdadeiramente o nosso coração é o amor sincero e profundo para com Deus. Então o que nós precisamos ter consciência é que não é por nós estarmos a buscar a face do Senhor, não é por termos uma vida em que já reconhecemos esta graça, mas muitas vezes temos esta vida como o filho mais velho, que fazemos as coisas porque nos habituamos a regras, nos habituamos a leis, nos habituamos que temos que obedecer à palavra do Senhor e fazemos de coração vazio. O que o Senhor quer é que nós nos quebrantemos na Sua presença, que este amor que nos conquistou, este amor que nos comprou por bom preço, nos atraia a responder da mesma forma que o Senhor tem feito conosco. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro, é o que diz a palavra do Senhor. E é neste amor, constrangidos por este amor, motivados por este amor, por gratidão, que nós devemos fazer as coisas, que nós devemos servir ao Senhor, que nós devemos glorificar o nome do Senhor. E não apenas porque nos sentimos arrependidos, porque o Senhor nos tirou de uma vida de pecado, não. Este amor nos enche, este amor nos inunda, este amor nos atrai. E quando nós agimos com amor, então nós deixamos o quê? Deixamos esta escravidão. Porque um trabalho, quando nós servimos ao Senhor sem amor e sem temor, se torna escravidão. Então nós passamos aqui a ser livres e servirmos porque temos desejo de servir a este Senhor. Quando nós olhamos para a história passada e a palavra do Senhor nos fala, e o apóstolo Paulo nos diz, ele diz que é servo de Jesus Cristo. Então o que ele está a dizer é que ele agora é novamente escravo. O que acontecia no passado era que muitos escravos chegavam a uma certa altura em que eles eram libertos e podiam seguir a sua vida, mas muitos deles preferiam ficar. Não porque aquele trabalho se tornava novamente um pesado de escravidão que eram obrigados a fazer, pelo contrário. Eles aprendiam a amar o seu Senhor e eles serviam com gratidão a esse Senhor. Então eles agora não eram mais escravos porque eram obrigados a fazer, mas eram servos porque eles faziam com amor e temor ao seu Senhor. Então neste relacionamento com Deus, neste relacionamento com o Pai, neste relacionamento com Jesus Cristo, o que o Senhor quer de nós é esta postura de servidão. Servir porque o amamos, servir porque queremos engrandecer o seu nome, servi-lo porque queremos espalhar as boas novas da salvação, servi-lo porque Ele é merecedor de todo o amor que Ele tem derramado sobre nós, e nós só o amamos porque Ele nos tem ensinado a amar também. Então, irmãos, que nós possamos meditar realmente qual é a posição em que nós nos encontramos.
se nós já fomos salvos pela graça, se nós já fomos recebidos pelo Pai, se nós já fomos reconciliados, restaurados, o Senhor já nos colocou as sandálias como os pés, já nos aceitou novamente como filhos, como é que nós temos servido a este Deus maravilhoso? Agora que nós fomos libertos do nosso pecado, que nós fomos libertos do jugo que tinha sobre a nossa vida, o inimigo das nossas almas, a perdição eterna, como é que nós temos servido a este Deus? Temos sido como este filho mais velho, que só tem procurado servir a pensar na recompensa? Tem servido porque algum dia o Pai vai reconhecer, algum dia o Pai vai me dar? Ou eu tenho servido o Pai porque compreendo o seu amor por mim e eu tenho aprendido a amá-lo cada dia mais e mais? Então, irmãos, que nesta liberdade que Cristo nos trouxe, pela sua graça, do qual nós não podemos acrescentar nada para que Ele nos dê, que nós possamos aprender a servir a este Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso amor e com todo o temor. Amém? Então, se nós porventura nos encontramos nesta posição do filho mais velho, que nós nos possamos à beira do Pai, dizer assim: eu transformo o meu coração, ensina-me a ser reconhecedor da Tua graça, ensina-me a servir-te sem buscar recompensa alguma, mas a servir-te somente por amor, porque Tu és digno deste amor profundo. Amém? Então que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor transforme aquilo que está errado e que realmente haja amor no nosso coração. O amor do Senhor flua na nossa vida, nos encha e transborde através deste serviço de gratidão ao nosso Deus. Amém? Vamos orar. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós Te louvamos, Pai, mais uma vez pela Tua palavra, Pai. Reconhecemos que pela graça somos salvos, Senhor, que nada podemos fazer, Pai. Mas também reconhecemos, Senhor, que muitas vezes, Senhor, nós tentamos servir-te, Senhor, com o objetivo de buscar uma recompensa para a nossa vida, Senhor. Nós reconhecemos nesta noite, Pai, que não há nada que possamos fazer, Senhor, que possa fazer com que Tu nos ames mais ou cuides mais da nossa vida com o que Tu cuidas, Senhor. Tu de graça nos dás, Senhor, Tu nos amas, Tu nos restauraste, Pai. Ó Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que possa ser entrado na nossa vida, Pai. Ensina-nos a servir-te, Senhor, com todo o amor, Senhor, com toda a gratidão, Senhor. E que as nossas obras de amor, Senhor, possam permanecer para a eternidade, Senhor. Naquele dia em que nós nos encontrarmos contigo, Senhor, em que as nossas obras forem julgadas, Senhor, em que aquelas que não prestam forem queimadas e aquelas que realmente foram feitas por amor prevaleçam, Senhor, que sejam estas que sejam semeadas a partir de hoje na nossa vida, Senhor, e que nós sirvamos com amor e temor, Pai. Por isso abençoa-nos, Senhor, continua a dirigir a nossa vida, Pai, retira qualquer engano, Pai, e que realmente, Senhor, Tu que buscas uma vida de gratidão e de serviço, Pai, possa ser visto e operado na vida de cada um de nós. Por isso, desde já Te agradecemos e Te louvamos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Então que nós sirvamos ao Senhor com temor e com amor do íntimo do nosso coração. Amém? Vamos entoar um hino para podermos então terminar o nosso culto. Terminar este tempo de estudo, que é sempre maravilhoso. A cada dia aprendemos mais, a cada dia o Senhor traz iluminação às nossas mentes, a cada dia nós ficamos mais extasiados. E uma coisa é verdade, cada vez que nós estudamos a palavra do Senhor, a nossa vida é colocada sobre esta lupa e o Senhor vai lapidando a cada dia mais e mais aquilo que nós precisamos. Amém? Vamos entoar mais uma vez este hino ao olhar para a cruz. Por tantos meios justificar
alcançados pela graça, mas servindo em amor a este Deus maravilhoso. Amém? Vamos orar então, agradecer a Deus por este culto, agradecer ao Senhor pelo ensino da sua palavra e pedir ao Senhor que a cada dia mais e mais o Senhor nos ensina a amá-lo como Ele nos ama e que nós possamos servi-lo em amor. Amém? Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Pai, mais uma vez por este tempo, Pai, em que pudemos buscar a Tua face, em que pudemos aprender de Ti, Pai, em que pudemos crescer mais uma vez no conhecimento da Tua palavra, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que a cada dia esta palavra seja aplicada aos nossos corações, Senhor, e que nós te possamos conhecer e servir como Tu és digno, Senhor. Servir em amor e em gratidão, Pai. Por isso, toma as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Continua, Senhor, a transformar-nos mais e mais, Senhor. E continua, Senhor, a tirar aquilo que por vezes pode estar errado na nossa mente e no nosso coração, Pai. Para que a Tua palavra a cada dia brilhe mais e mais na nossa vida e nós a cada dia mais e mais engrandecemos o Teu nome. Pai Santo, te pedimos agora, Pai, que Tu nos leves em paz e segurança para os nossos lares, Senhor. Que Tu continues a ministrar ao nosso coração, Senhor, que Tu nos continues a fazer meditar na Tua palavra, Pai, e caminhar, Senhor, da Tua vontade, Senhor. Tu nos dês um novo dia de vida para a glória do Teu nome, Senhor. Renova-nos, restaura-nos, Senhor, e continua a sustentar-nos. Isto é o que nós te pedimos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco agora eternamente, e nós dizemos Amém. Então que o Senhor nos continue a abençoar, que o Senhor nos continue a fortalecer, e querendo o Senhor no domingo, às 10 horas da manhã, cá estaremos para continuar a buscar a sua graça. Amém?